Muito boa tarde, amados irmãos e amigos presentes e os que estão através da internet. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E nesta ocasião, Cristo nos fale por meio da sua palavra diretamente aos nossos corações e assim nos permita ver, entender sua palavra correspondente a este tempo final. Quero ler em Êxodo capítulo 23, versículo 20 ao 23, onde diz: Eu envio meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, ele não perdoará vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Que Deus abençoe em nossas almas sua palavra e abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Em Apocalipse, também Deus nos fala do anjo de Jesus e nos diz no capítulo 22, versículo 16 do Apocalipse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E agora, nosso tema para esta ocasião é a bênção de obedecer ao anjo de Deus, ou seja, ao anjo do Senhor, ao anjo de YHWH. E agora, porque há uma bênção aí em obedecer a voz do anjo de Deus, a voz do anjo do Senhor? Deus disse em Êxodo capítulo 23, versículo 20 ao 23, porque ele foi enviado para guiar o povo e levá-los à terra prometida. E no anjo está o nome de Deus. E ele diz: Não te rebeles contra ele, ele não perdoará vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Aqui o anjo do Senhor é o corpo teofânico de Deus, no qual está Deus manifestado. Ou seja, que o anjo do Senhor é um homem da sexta dimensão, o qual foi visto no Antigo Testamento por algumas pessoas e o chamaram o anjo do Senhor, o qual é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, que é uma manifestação de Deus em forma de um homem da sexta dimensão, em um corpo da sexta dimensão parecido a um corpo dos nossos, mas da sexta dimensão. É também chamado o Verbo que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas. Por ele foram feitas todas as coisas e sem ele nada do que foi feito, nos diz no capítulo 1 do Evangelho segundo São João, versículo do 1 ao 18.
E também nos diz, e aquele verbo foi feito carne, se fez carne e habitou entre nós. Quando o verbo anjo do Senhor, anjo do pacto, se fez carne e habitou entre os seres humanos, o conhecemos pelo nome de Jesus. E encontramos que no véu de carne, ou seja, na vestimenta de carne, estava o nome de quem estava dentro daquela vestimenta para a obra que realizaria nessa terra através desse véu de carne. Através dessa vestimenta de carne, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, que é o mesmo Deus, com o seu corpo teofânico manifestado em um corpo de carne chamado Jesus, realizaria a obra de redenção como Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. E por isso, ele tinha que ter o nome de Deus para a redenção, com o qual ele realizaria a obra de redenção. E tinha que ser adotado, o qual ocorreu no Monte da Transfiguração antes de realizar a obra de Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. E Deus, desde o céu, deu testemunho, dizendo: este é meu Filho amado, no qual tomo contentamento. A ele ouvi. E, já que estava adotado, podia fazer a obra do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário para tirar o pecado do ser humano. Agora podemos ver que o anjo do Senhor manifestado em carne humana, em forma de carne, realizou a obra correspondente àquele tempo. E os que escutaram a voz de Deus através da sua manifestação, através do seu anjo, no Antigo Testamento, agradaram a Deus. Estavam ouvindo a voz de Deus por meio da manifestação de Deus, através do véu da sexta dimensão, através do véu do corpo teofânico da sexta dimensão. E depois, quando Deus teve um véu de carne nessa dimensão chamado Jesus, os que escutaram a voz de Jesus estavam escutando a voz de Deus. Por isso Jesus podia dizer: a palavra que me deste, deles, e eles a receberam. Agora vejam, os que escutavam a voz de Deus por meio de Jesus estavam agradando a Deus. Mas os que não escutavam a voz de Deus por meio de Jesus estavam fora da vontade de Deus. Jesus disse: quem é de Deus, a voz de Deus ouve. E agora, Jesus, consciente de quem Ele é e quem estava dentro dele, podia dizer: o Pai que mora em mim. Ele me mostra o que eu devo fazer e o Pai trabalha e eu trabalho. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas como o Pai me mostra. Como eu vejo o Pai fazer, assim eu faço. E assim por diante, podemos ver que as obras que Deus prometeu para aquele tempo, para fazê-las naquele tempo, Jesus as estava fazendo. Por quê? Porque Deus estava em Jesus manifestado em carne humana. Por isso é que São Paulo, em sua carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo
1 ao 2 diz. 1 ao 3 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Por meio de quem? Deus, de São Paulo, falou nos últimos dias? Por meio do seu Filho, por meio de Jesus. Já transcorreram 2000 anos de Cristo para cá e o que São Paulo disse que aqueles dias nos quais Deus falou por meio de Jesus, que eram os últimos dias, isso continua em pé. Eram os últimos dias porque os últimos dias começaram quando Jesus tinha de 3 a 7 anos de idade, pois o 5º milênio começou quando Jesus tinha de 3 a 7 anos de idade. Os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os últimos milênios, que são o 5º milênio, o 6º milênio e 7º milênio. E para este último dia, encontramos que Jesus Cristo falou através das 7 eras da Igreja Gentia, nestes 2000 anos que transcorreram. Jesus Cristo em Espírito Santo falou por meio dos seus apóstolos e também por meio dos 7 anjos mensageiros das 7 eras da Igreja Gentia. E para este tempo final, Jesus Cristo em Espírito Santo estará falando por meio do seu anjo mensageiro. Isso é para o último dia. E agora, quem vem no nome do Senhor e é adotado no tempo que tem seu ministério, vejam vocês, é um profeta dispensacional. Os profetas de eras não chegam a ser adotados, mas os profetas dispensacionais podem chegar a serem adotados como Jesus foi adotado. O outro profeta dispensacional que será adotado é o profeta da dispensação do reino, que será adotado no último dia, ou seja, no 7º milênio. E esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora, todos os que obedeceram no Antigo Testamento a voz de Deus, a voz do anjo do pacto, do anjo do Senhor, por meio do profeta Moisés e também por meio dos diferentes profetas que Deus enviou para que o povo voltasse para Deus quando tinha se afastado de Deus, agradaram a Deus porque escutaram a voz do anjo do Senhor, do anjo do pacto, o qual esteve manifestado no profeta Moisés e também manifestado em uma escala menor nos diferentes profetas do povo hebreu sob a dispensação da lei. E depois veio manifestado em toda a sua plenitude no profeta da dispensação da graça, Jesus de Nazaré. E isso foi a primeira vinda de Cristo, a primeira vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto, manifestado em toda a sua plenitude, e veio em um corpo criado por Deus no ventre de uma jovem virgem chamada Maria, a qual é nossa irmã. E agora, para o último dia, temos a promessa da parte de Jesus Cristo, da ressurreição dos mortos em Cristo, para o último dia, ou seja, para o 7º milênio, e temos a promessa da transformação de nós os que vivemos. Temos a promessa da grande voz de trombeta soando e chamando e juntando os escolhidos. Temos a promessa
dessa mensagem de grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, soando e revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, o mistério da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, o qual esteve manifestado no Antigo Testamento, nos diferentes profetas que ele enviou, e depois em Jesus em toda a sua plenitude, e depois nos apóstolos e os 7 anjos mensageiros, na porção correspondente a cada era, e para este último dia estará manifestado no anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, que é o profeta mensageiro da dispensação do reino. E assim como os que escutaram o anjo mensageiro de cada era estavam escutando a voz do anjo do pacto, a voz de Jesus Cristo, a voz do Espírito Santo, e agradaram a Deus, e foram chamados e juntados e colocados no corpo místico de Cristo, e foram selados no corpo místico de Cristo com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo, e obtiveram assim o novo nascimento, e obtiveram o corpo teofânico da sexta dimensão, e tem a promessa para o último dia, para serem ressuscitados no último dia em corpos eternos. E agora nós, os que vivemos no último dia, estaríamos escutando a voz do anjo do Senhor, do anjo do pacto, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual se fez carne e foi chamado Jesus Cristo 2000 anos atrás, e o qual esteve de era em era, manifestado por meio dos seus anjos mensageiros, na porção correspondente a cada era, e no último dia estará manifestado em seu anjo mensageiro, nos falando e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E os que estarão escutando a voz do anjo do Senhor Jesus Cristo, consequentemente estarão escutando a voz do anjo do pacto, do anjo do Senhor, nos falando por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor Jesus Cristo é o profeta da dispensação do reino, que vem no nome do Senhor Jesus Cristo. Vem no nome eterno do Senhor Jesus Cristo, e por isso é que, sendo um filho de Deus, que vem no nome eterno do Senhor Jesus Cristo, tem a promessa em Apocalipse capítulo 2, versículo 17, que diz: ao que vencer, eu lhe darei do maná escondido, e escreverei sobre ele. O maná escondido é a revelação de Jesus Cristo para a dispensação do reino, a revelação da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. A revelação para as gerações que virão depois das 7 eras da Igreja Gentia e depois da dispensação da graça. As gerações que virão na dispensação do reino. Essa é a revelação da segunda vinda de Cristo, a que terão todas essas gerações que vêm para o sétimo milênio. E a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor em sua segunda vinda. Ou seja, na manifestação da glória do Senhor, na manifestação do anjo do pacto, em sua segunda manifestação em carne humana, no último dia, através do seu anjo mensageiro. E, porquanto essa manifestação é em um Filho de Deus, tem que vir esse Filho no nome do Senhor. E, por isso tem a promessa que Cristo lhe dará uma pedrinha branca, e nessa pedrinha é escrito um nome, que ninguém conhece, um nome novo que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Essa pedrinha branca é a pedra não cortada por mãos que o profeta Daniel viu na interpretação do sonho que
o rei Nabucodonosor teve no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. E essa pedrinha branca é a vinda da pedra não cortada por mãos. É a vinda da pedra de ângulo, da pedra que os edificadores rejeitaram. É a vinda dessa pedra angular, a vinda de Cristo para o último dia, porque Ele é a pedra angular que os edificadores religiosos, os líderes religiosos da religião hebraica, o sumo sacerdote e seu sogro, o outro sumo sacerdote que tinha estado no tempo anterior a Caifás, o qual foi Anás, eles e o concílio do Sinédrio, exceto José de Arimateia, a Gamaliel e Nicodemos, e talvez algum outro que também estava de acordo com Gamaliel, José de Arimateia e Nicodemos. O resto rejeitaram a pedra de ângulo, a Jesus Cristo, o anjo do pacto, manifestado em carne humana em sua primeira vinda. Era a vinda do Verbo em carne humana e, consequentemente, trazia o nome de Deus. Porque, sendo a vinda do Verbo, a vinda do anjo do pacto, o nome de Deus onde está? No anjo do Senhor, o anjo do pacto. E quando veio em carne humana, aí estava o nome de Deus para a redenção. Para o último dia, volta o verbo de Deus em Apocalipse capítulo 19. E vem manifestado como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Versículos 11 ao 21. Cristo disse em São João capítulo 12, versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. E o que Deus disse? Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu: já o glorifiquei, e outra vez o glorificarei. O glorificou na primeira vinda do Verbo encarnado e o glorificará na segunda vinda do Verbo encarnado. E o que será a vinda do Verbo, a palavra, encarnada no último dia? Vamos ver o que será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do Verbo de Deus. Página 256 do livro dos selos, diz o reverendo William Branham. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. A palavra de Deus encarnada em um homem é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. É a vinda do Verbo que estava com Deus e era Deus. É a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo, manifestado em carne humana no último dia em seu anjo mensageiro. Mas seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo, mas nele estará o Senhor Jesus Cristo manifestado em Espírito Santo no último dia. E, consequentemente, esse é o anjo mensageiro de Jesus Cristo que recebe a pedrinha branca com o nome novo escrito, ou seja, que recebe Cristo em sua segunda vinda. E o recebe com o nome novo, com o seu nome novo. Por isso é que em Apocalipse capítulo 12, também
temos a promessa para o vencedor, onde nos diz, capítulo 3, versículo 12, a quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Cristo promete escrever sobre o vencedor o nome do nosso Deus, nome eterno de Deus, YHWH, e o nome da cidade do nosso Deus, que é o mesmo nome de Deus, e o nome novo, o nome novo dele, o nome novo do Senhor Jesus Cristo, porque quando Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, recebeu um novo nome. E agora podemos ver o porquê diz que a pedrinha branca, que é a segunda vinda de Cristo, vem com um nome novo. E podemos ver também porque Cristo diz que escreverá sobre o vencedor o nome do nosso Deus e o nome da cidade do nosso Deus e seu nome novo. Porque ele recebeu um novo nome quando subiu ao céu vitorioso. O precursor da segunda vinda de Cristo, reverendo William Branham, nos diz na página 131 do Livro dos Selos, da seguinte maneira, com relação a esse nome novo, diz, e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e subiu. Então recebeu um novo nome. Por isso é que gritam e fazem tanto ruído e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Notem no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Vocês sabem isso. Tem que vir algo. Agora notem. Ninguém entendia esse nome a não ser ele mesmo. E estava vestido de um manto salpicado de sangue, e seu nome é chamado Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos vestidos de linho muito fino, branco e limpo. E da sua boca sai uma espada afiada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E em sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse, capítulo 19, versículo 13 ao 16. Ali vem o Messias. Ali é onde está. É o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, Cristo vindo no último dia. E isso será o verbo, a palavra, encarnada em um homem deste tempo final, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso é que ao vencedor, que estará no último dia guardando as obras de Cristo até o fim, é a quem lhe dará essa pedrinha branca com um nome novo, e se escreverá sobre ele o nome do nosso Deus
e nome da cidade do nosso Deus, em nome novo do Senhor Jesus Cristo, e lhe dará autoridade sobre as nações, e também se sentará com Cristo em seu trono. Diz Cristo no capítulo 2, versículo 26 ao 28 do Apocalipse. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Dará autoridade sobre as nações. E isso significa que esse vencedor será adotado no fim do tempo, no último dia, no 7º milênio, na era da pedra angular, e será manifestado na terra como o primeiro dos filhos de Jesus Cristo, o primeiro dos membros da Igreja de Jesus Cristo, que será adotado. E aí virá também a adoção para todos os outros filhos de Deus que estarão vivendo na terra, nesse tempo final, e também para os mortos em Cristo, que são os outros filhos de Deus pertencentes à Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde eles ressuscitarão em corpos eternos, e assim receberão sua adoção e estarão manifestados nessa terra como filhos e filhas de Deus com o corpo eterno. Ou seja, que serão assim adotados e obterão a redenção do corpo, ou seja, obterão o novo corpo. Redimir significa voltar para o lugar de origem, ou ao lugar original. E os filhos de Deus voltarão a ter um corpo eterno. Eterno, imortal, incorruptível e glorificado, para viverem com Cristo por toda a eternidade. E receberão todos autoridade, porque serão manifestados como reis e sacerdotes no glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de oleiro, assim como também recebi a autoridade de meu Pai. E também lhe darei a estrela da manhã. E o que é a estrela da manhã? Cristo é a estrela da manhã, resplandecente, conforme Apocalipse capítulo 22, versículo 16, onde nos diz: quando envia o seu anjo, diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Ou seja, que o vencedor recebe a estrela resplandecente da manhã, recebe Cristo em sua segunda vinda. E Cristo estará manifestado nele no último dia. Cristo em Espírito Santo estará manifestado no vencedor em seu anjo mensageiro, e porquanto ele vem com seu nome novo, que é o nome eterno de Deus, vem com o nome com o qual ele reinará pelo milênio e por toda a eternidade. O vencedor recebe esse nome e vem nesse nome no último dia, proclamando a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. E assim
sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, os quais estarão escutando essa grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo, anjo do pacto, anjo do Senhor, manifestado por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E os que são de Deus, pois, estarão escutando a voz de Deus, a voz de Cristo, a voz do anjo do Senhor, do anjo do pacto por meio do seu anjo mensageiro. E estarão seguindo o Senhor Jesus Cristo, manifestado por meio do seu anjo mensageiro no último dia. E Cristo nos levará à terra prometida do novo corpo e à terra prometida do glorioso reino milenial. No tempo do profeta Samuel, a voz de Deus estava onde? No profeta Samuel. Os que escutaram a voz de Samuel estavam escutando a voz de Deus por meio do profeta Samuel. Deus nos diz por meio do profeta Samuel aqui na história bíblica, no capítulo 15, versículo 17 em diante. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito... Versículo 16 em diante, para que tenha o quadro claro, diz: então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus próprios olhos, não foste feito cabeça das tribos de Israel. Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados, porque não deste ouvido à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Agora vejam, essa forma de responder de Saul é uma forma soberba, a qual não agrada a Deus. Se o profeta disse que tinha desobedecido à voz de Deus, Saul estava chamado a dizer: mostra-me no que desobedeci, e reconhecer que tinha desobedecido e pedir perdão. Mas agora Saul se gaba de que obedeceu à voz de Deus, mas tinha obedecido em parte à voz de Deus, mas não tinha cumprido com tudo que a voz de Deus tinha dito por meio do profeta Samuel. Diz: os soldados tomaram do despojo ovelhas e bois, o melhor do destinado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Agora tinha tomado do anátema para oferecer sacrifício a Deus, o qual estava mal.
E agora, Deus tinha mandado, por meio de Samuel, tinha mandado Saul destruir também ovelhas e todo o motim também, todo o despojo também. Porém, Samuel respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? No que mais se agrada? Em que se obedeça à voz de Deus, às palavras do nosso Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. E atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Pois a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a iniquidade de idolatria. E essas duas coisas eram encontradas em Saul ao desobedecer à voz de Deus por meio do profeta Samuel. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Quem rejeita a palavra de Deus é rejeitado por Deus. Cristo mesmo falando dessas coisas nos diz em São Mateus capítulo, vamos ver. Em um dos capítulos nos diz: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai e diante dos seus santos anjos. Vamos ver onde encontramos essa passagem. Não tinha marcado aqui, mas vamos ver se encontramos. Não a temos à mão, mas vocês já sabem que essa passagem está na Bíblia. E quem se envergonhar do Filho do Homem, de Jesus Cristo, ele também se envergonhará da tal pessoa. São Marcos capítulo 8, versículo 34 ao 38 diz: então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Que aproveitaria ao homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou que recompensa daria o homem em troca da sua alma? Qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Quem se envergonhar de Cristo, ele também se envergonhará da tal pessoa em sua segunda vinda. Diz
O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Essa é a segunda vinda de Cristo. E na vinda do Filho do Homem com seus anjos, que é o cumprimento da visão do Monte da Transfiguração, onde se mostrou a vinda do Filho do Homem com seus anjos, vindo com o seu rosto como o sol, ou seja, vindo como Rei dos reis e Senhor dos senhores, porque o sol é o astro-rei, e vindo com seus anjos, os quais ali são Moisés e Elias, porque na vinda do Filho do Homem, os ministérios de Moisés e de Elias estarão presentes. E o que será o ministério de Moisés e Elias no último dia? O que será a vinda de Moisés e Elias no último dia? Já o ministério de Elias foi manifestado 4 vezes na terra. A primeira ocasião em Elias Tisbita, a segunda ocasião em Eliseu, em uma dupla porção, a terceira ocasião em João Batista e a quarta ocasião no reverendo William Marion Branham. Em João Batista, precursando a primeira vinda de Cristo, e no reverendo William Branham, precursando a segunda vinda de Cristo. E a quinta ocasião em que o ministério de Elias será manifestado na terra é em uma das 2 oliveiras, no cumprimento da vinda de uma das 2 oliveiras de Apocalipse capítulo 19, versículo 3 ao 7, e de Zacarias capítulo 4, versículos 10 ao 14. E o que será a vinda de Elias em sua quinta manifestação? Como uma das 2 oliveiras para levar a mensagem ao povo hebreu. Recordem que o ministério de Elias foi manifestado, ministrou com hebreus e também com gentios. E agora perguntam ao reverendo William Marion Branham, nas semanas das atividades da abertura dos 7 selos, na atividade ou culto de perguntas e respostas, na pergunta número 11, a qual se encontra na página 399 do livro dos selos em espanhol, perguntam: o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi: eu pensei que será um homem deste tempo ungido com esse espírito. Porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu atuou igual Elias. O que será a vinda de Elias em sua quinta ocasião? O que será a vinda de Elias que pregará ao povo hebreu? O que será a vinda de Elias, que é uma das 2 oliveiras? Será a vinda do espírito ministerial de Elias em um homem deste tempo. Se encontrarmos esse homem, encontraremos Elias em sua quinta manifestação. Encontraremos um das 2 oliveiras. Encontraremos aí o ungido com esse espírito ministerial de Elias. E tem que ser um profeta. E depois do precursor da segunda vinda de Cristo, que é o 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentia,
O próximo profeta mensageiro que tem que vir é o profeta da dispensação do reino, ou seja, um profeta dispensacional. E, consequentemente, é o anjo mensageiro da era da pedra angular. E, consequentemente, também é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E agora, no anjo do Senhor Jesus Cristo, estará o ministério de Elias manifestado pela quinta ocasião, no último dia. E porquanto o anjo do Senhor Jesus Cristo estará no meio da igreja gentia de Jesus Cristo, porquanto é um membro da igreja de Jesus Cristo, um redimido pelo sangue de Jesus Cristo, estará primeiro no meio da igreja gentia. E Cristo estará manifestado em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro operando o ministério de Elias para o último dia. Na página 449 do Livro dos Selos em espanhol, nos falando de Elias, diz: o único espírito que esteve sobre a terra, que eu saiba, teria que ser Elias, como foi em seu tempo. E assim foi predito que seria, porque seu espírito foi nada menos que o Espírito de Cristo. Quando Cristo veio, Ele foi a plenitude, foi o Deus dos profetas. Agora vejam que é o Espírito de Cristo quem esteve no profeta Elias, operando aquele ministério. Foi o mesmo Espírito de Cristo, o Espírito Santo, quem esteve em Eliseu operando o ministério de Elias por segunda ocasião. Porque todos os ministérios são de Cristo, do anjo do pacto, do Espírito Santo. E depois esteve em João Batista operando esse ministério que tinha operado no profeta Elias. Por isso a Escritura, o arcanjo Gabriel diz ao sacerdote Zacarias que teria um filho por meio da sua esposa Isabel. E seu nome, que colocariam, seria João, e seria cheio do Espírito Santo ainda desde o ventre da sua mãe. Quando Maria visitou Isabel, João estava no ventre de Isabel e Jesus estava no ventre de Maria. E quando escutou Isabel a saudação, João Batista, que estava no ventre de Isabel e já tinha uns 6 meses ali no ventre, saltou de alegria. Aí foi cheio do Espírito Santo, ainda desde o ventre da sua mãe. E encontramos que João Batista, já estando no ventre da sua mãe, tinha recebido o Espírito de Deus, ainda antes de nascer. E agora, o Espírito de Cristo, o qual esteve em João Batista, operando o ministério de Elias por terceira ocasião, depois esteve no reverendo William Branham, operando o ministério de Elias por quarta ocasião. E para o último dia, o Espírito de Cristo, em quem estará manifestado? Em seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E todo o ministério que Ele tenha prometido para manifestar no último dia, será manifestado pelo Espírito Santo através
do seu anjo mensageiro. O ministério de Elias foi prometido para ser manifestado no último dia, pois o manifestará o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, através do seu anjo mensageiro. O ministério de Moisés foi prometido para ser manifestado no último dia, o manifestará Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. O ministério de Jesus foi prometido para ser manifestado no último dia, o manifestará Jesus Cristo, o Espírito Santo, no último dia, através do seu anjo mensageiro. E aí teremos os 3 grandes ministérios que foram prometidos para serem manifestados na terra, no meio dos gentios, na igreja de Jesus Cristo e no meio do povo hebreu, para este tempo final. Agora, viram o simples que é tudo? E isso será por meio da vinda do cavaleiro e do cavalo branco, de Apocalipse 19, que é a vinda de Jesus Cristo, o Espírito Santo, vindo no último dia manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro. Quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso disse o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda de Cristo. Esse é o mistério da vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19 e do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10. Como mensageiro a Israel, que é o anjo do Senhor, o anjo do pacto, mas tem que tomar um véu de carne para se manifestar no meio da sua igreja primeiramente, depois no meio do povo hebreu. E esse véu de carne é o anjo do Senhor Jesus Cristo, vindo no último dia, no meio da igreja de Jesus Cristo e sendo o instrumento de Cristo para o último dia. Na página 146 do livro dos selos em espanhol, diz o reverendo William Branham: e ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Para o último dia, para o 7º milênio, no qual já estamos, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, por um lado, o diabo cai do céu, é lançado do céu e vem encarnado em homem, ou seja, no anticristo, no homem de pecado, e vem a ser a besta. E por outro lado, no programa de Deus no meio da igreja de Jesus Cristo, o Espírito Santo, o qual esteve no meio da sua igreja, subindo de etapa em etapa e de era em era, esteve subindo e no último dia sobe a era da pedra angular e vem encarnado em um homem, e da era da pedra angular, que é o mensageiro da era da pedra angular, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E por meio do seu anjo mensageiro, o Espírito Santo manifestado em carne humana, o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, versículo 11 ao 21, nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer e nos fala, assim, todo o programa divino correspondente a este tempo final. E nos revela o mistério da sua vinda, o mistério do 7º selo, o mistério da vinda do anjo do pacto, de Cristo vindo manifestado
em Espírito Santo, em carne humana, em seu anjo mensageiro. Esse é o mistério do sétimo selo. E esse é o maior mistério de todos os mistérios do céu e da terra. Esse é o mistério contido no sétimo selo, o qual, quando foi aberto no céu no capítulo 8 de Apocalipse, versículo 1, causou silêncio no céu como por meia hora. Porque ninguém no céu sabia, ninguém no céu conhecia esse mistério, ou seja, ninguém conhecia o que seria a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, de Jesus Cristo, o Verbo, a palavra vindo no último dia como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda do Verbo, da palavra encarnada em um homem. Ainda com tudo o que disse o reverendo William Branham, precursor do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, ainda com tudo o que disse, não abriu esse mistério ao público, porque para ser aberto esse mistério ao público tinha que ser revelado o cumprimento desse sétimo selo. E isso seria revelado à Igreja de Jesus Cristo neste tempo final pelo Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, no qual Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, viria manifestado em carne humana no último dia. E isso seria o Verbo, a palavra encarnada em um homem do último dia, no anjo do Senhor Jesus Cristo. E esse mistério somente o pode revelar Cristo por meio do instrumento através do qual ele se manifesta em carne humana no último dia. Ninguém mais poderá entender esse ministério e esse mistério que através de carne humana, Cristo em Espírito Santo teria neste tempo final. Mas depois, os que são de Deus, ao escutarem a voz de Cristo, a voz de Deus, a voz do anjo do pacto, do anjo do Senhor por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo, entenderão esse mistério e assim compreenderão o mistério da vinda do Verbo, a palavra encarnada em um homem deste tempo final. Mas esse homem não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando João quis adorá-lo, ele disse que não fizesse. Por quê? Porque ele não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o véu de carne, o instrumento no qual Cristo em Espírito Santo se manifesta no último dia na era da pedra angular e dispensação do reino, para revelar à sua igreja todas essas coisas que em breve devem acontecer e para cumprir todas essas promessas que ele fez à sua igreja para este tempo final. Por isso encontraremos o anjo do Senhor Jesus Cristo sempre nos negócios do Senhor Jesus Cristo correspondentes a este tempo final. E o encontraremos trabalhando nesses negócios. Ou seja, trabalhando no cumprimento e para o cumprimento das promessas que Cristo fez para a sua igreja, para este tempo final, e nas promessas que Deus fez para o povo hebreu.
Nestes trabalhos encontraremos sempre o anjo do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, estará cumprindo essas promessas. Mas quem faz a obra é Cristo. O anjo de Jesus Cristo somente é o instrumento de Jesus Cristo, o qual será adotado neste tempo final. E os que estarão escutando a voz de Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, também serão adotados neste tempo final. E, consequentemente, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia, na era da pedra angular, obtém o nome de casada, de esposa. Obtém o nome eterno do Senhor Jesus Cristo. E para o último dia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo é adotada para reinar, governar com Cristo pelo milênio e por toda a eternidade. Agora vimos este mistério correspondente à adoção de todos os filhos de Deus para o último dia, sob o ministério de Cristo, anjo do pacto, anjo do Senhor, o Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, ao qual adotará neste tempo final. E também a todos os escolhidos de Deus deste tempo final, como também os escolhidos de Deus de eras passadas que partiram e os da nossa era que partiram. Agora podemos ver que este é um tempo muito importante no programa de Deus. Quando se completar o número dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, então Cristo terminará seu trabalho de intercessão no céu, toma o livro da redenção, o abre e reclama tudo o que Ele redimiu com seu sangue precioso e ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará, nós os que vivemos. Agora, podemos ver todas as coisas que estarão acontecendo neste tempo final. Para quando entrar o último dos escolhidos de Deus, o trabalho antes da adoção, o trabalho do anjo de Jesus Cristo tem que chegar ao seu final, quando entrar o último. Seu trabalho chega ao seu final, estando no corpo de carne. Mas depois continuará seu trabalho, estando no corpo eterno e glorificado. Seu trabalho continuará. E também o trabalho de todos os escolhidos de Deus chegará ao seu final, estando em corpos de carne, mas continuará estando em corpos glorificados, eternos, imortais e incorruptíveis. Assim que podemos ver a bênção que há para cada um de vocês e para mim também neste tempo final. Por isso é tão importante estar escutando o quê? Não muitas vozes. Há muitas vozes neste planeta Terra e no campo religioso. Há muitas vozes que reclamam ter a verdade, que reclamam ser os portadores
da palavra de Deus, os porta-vozes da palavra de Deus, os porta-vozes de Deus. Mas para o último dia, Jesus Cristo diz em Apocalipse 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Esse é o porta-voz de Jesus Cristo para o último dia. Esse é o portador da palavra de Jesus Cristo para revelar todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Ele virá dando testemunho de todas essas coisas, porque é o porta-voz de Jesus Cristo para este tempo final, para a era da pedra angular e dispensação do reino, como cada anjo mensageiro de cada era foi o porta-voz de Jesus Cristo para cada era. Cristo colocou sua palavra na boca de cada um desses 7 anjos mensageiros e, para o último dia, coloca sua palavra na boca do seu anjo mensageiro para que dê testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer. E os que estarão escutando a voz de Cristo por meio do seu mensageiro permanecerão fiéis à voz de Cristo, servindo a Cristo e trabalhando em sua obra neste último dia. E mesmo que a terra trema e os montes sejam lançados ao coração da terra ou do mar, os escolhidos não temerão. Porque Jeová, o Senhor, que é Jesus Cristo, anjo do pacto, estará conosco. E não importa o que aconteça neste tempo final, venham trovões, tempestades, venham maremotos, terremotos ou guerras, dirão, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. A vida aqui na Terra é temporária. E se nosso corpo terreno, nossa casa terrena, se desfizer, morrer, temos um edifício não feito por mãos, criado por Cristo, que é o corpo teofânico da sexta dimensão. Se morrer nosso corpo físico, pois nós vamos viver no paraíso, temos um lugar onde ir. E regressaremos à terra quando Cristo ressuscitar os crentes nele das eras passadas e os nossos que já partiram. Mas se permanecermos vivos até que os mortos em Cristo ressuscitem, nós seremos transformados. Agora, vocês sabem de uma coisa? Que para a ressurreição de Cristo, morte e ressurreição de Cristo, houve um grande terremoto. E quando ressuscitou com ele ressuscitar os santos do Antigo Testamento, e assim como foi lá, será neste tempo final. Por isso, não temos medo dos terremotos, nem dos maremotos, nem das tempestades, nem das guerras, porque sabemos que para este tempo final virá uma etapa onde a terra vai estar com dores de parto a tal grau que ocorrerão terremotos. Estão ocorrendo em diferentes lugares. Algumas vezes, em um terremoto morre uma pessoa ou nenhuma pessoa, ou 100 ou 1000, ou 5.000 ou 10.000, e até 20.000 pessoas ou mais pessoas. Mas é que a terra está com dores de parto.
e com dores de parto está para dar à luz uma nova terra para o reino milenial. E para a ressurreição dos mortos em Cristo, vocês sabem de uma coisa? Haverá um terremoto muito grande. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 373 do Livro dos Selos. Reconhecemos que nos resta pouco tempo e a noiva pode subir a qualquer momento. A qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde se encontra o sacrifício. Depois ali será o fim, quando sair do trono de intercessão, o qual será quando se cumprir e quando entrar até o último dos escolhidos de Deus, que tem seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Depois ali será o fim. Aí também, vejam vocês, se entra no final do sétimo selo, já não haverá esperanças para o mundo. Ali será o seu final. Nesse tempo, a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas. Como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora, quando os santos apareçam. Senhor, sabemos que pode ser a qualquer momento. Estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Pai, toma teus filhos sob teu braço, agora mesmo. Junta os cordeirinhos em teu seio e alimenta-os com a palavra para que sejam fortalecidos para servir-te. Agora, quando Cristo sair do trono de intercessão no céu e fizer sua reclamação para a ressurreição dos mortos em Cristo, haverá um terremoto muito grande. Agora, quando será? Pois quando Cristo terminar de chamar e juntar todos os seus escolhidos e terminar seu trabalho de intercessão no céu. Agora vejam que mesmo que será um tempo onde virá esse terremoto tão grande, será um tempo de alegria para os santos que partiram e para nós os que vivemos, porque quando os virmos seremos transformados. Mas será um tempo de grande confusão para o mundo. Será um tempo de grande confusão também para as vírgenes. Será um tempo de grande confusão também para as virgens insensatas. Será um tempo de grande confusão para todas as nações. E será um tempo muito triste para muitas nações, as quais, com esse terremoto, perderão, algumas delas, parte do seu território. E também algumas nações poderão desaparecer. Mas para os escolhidos de Deus, não há motivo para estarem com temor, com medo. Porque esse terremoto será o terremoto para a ressurreição dos mortos em Cristo e para nós sermos transformados no último dia. Agora, antes desse terremoto, podem surgir outros terremotos em diferentes lugares.
e para qualquer outro terremoto diferente desse, nós pedimos a Cristo que tenha misericórdia de Porto Rico e seus habitantes e que não permita que Porto Rico seja açoitado por um terremoto antes desse terremoto. Agora, nós não estamos com medo, mas que estamos conscientes de que algum dia ocorrerá esse terremoto que está profetizado aí. Mas não sabemos o dia, o mês, o ano, mesmo que sim sabemos que será no 7º milênio, o qual já começou e que será nos primeiros 125 anos do 7º milênio. E pedimos a Deus que nos cuide sempre de todo perigo espiritual primeiramente e de todo perigo físico também. Porque queremos sempre estar trabalhando na obra de Cristo todos os dias de nossa vida, sem ter medo, sem ter temor às coisas que virão sobre a terra. Agora o mundo terá temor, terá medo das coisas que virão. Pois assim o profetizou nosso amado Senhor Jesus Cristo em São Lucas, capítulo 21, versículos 25 em diante, onde diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas e perplexas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os corpos celestes serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E quando nos fala destas coisas, também nos fala o mesmo São Paulo sobre isto que acontecerá em Hebreus capítulo 12, onde nos diz, versículo 25 em diante, diz: porque se não escaparam aqueles que desecharam al que los amonestava en la tierra, mucho menos nosotros. Vede que não rejeiteis ao que fala, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus? Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis, como coisas criadas para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Esse estremecimento que vem para a terra é o mesmo que o reverendo William Branham viu em uma das 7 visões, e é a que corresponde
a sétima coisa que ele viu nessa visão, desses 7 grandes eventos que aconteceriam nessa terra. Diz na página 361 do Livro das Eras, na sétima e última visão, ouviu uma explosão terrível. Quando dava meia volta para ver, o único que vi foram ruínas, crateras e fumaça sobre a terra da América. E mais abaixo diz: o que é que resta? Nada, com exceção de Hebreus 12, 26, que foi o que li, onde diz: a voz do qual então abalou a terra, mas agora denunciou, dizendo: ainda uma vez, e eu comoverei não somente a terra, mas até o céu. Uma vez mais, Deus sacudirá a terra, e dessa vez cairá tudo o que pode ser derrubado. Então, Ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, abalou o mundo inteiro, mas não desequilibrou. Deus somente estava avisando com um tremor mundial o que muito em breve fará, em uma escala muito maior. Ele castigará este mundo maldito pelo pecado com trovões e tremores. Irmão e irmã, há um só lugar que pode suportar tais sacudidas, e esse lugar é no aprisco do Senhor Jesus. E estando em seu aprisco, em nossa era, que nos corresponde à era da pedra angular, no corpo místico de Cristo, não temos que ter nenhum temor. Agora, mantenhamos nosso coração e nossa mente e todo o nosso ser em Cristo, servindo todos os dias da nossa vida. E, se em algum momento ocorrer algum tremor ou terremoto, não se assuste. Se for o da ressurreição, saiba que por aí está a transformação do seu corpo. Se for o da ressurreição dos mortos, pois então esteja esperando que o visitem os que ressuscitarão, para você ser transformado. E se não for o da ressurreição, pois então é uma das dores de parto antes do terremoto grande. Agora, mantenhamos nossas almas sempre postas em Cristo, meditando nele, nosso pensamento nele e nossas vidas afastadas do mal, do pecado, de todas as coisas desagradáveis a Deus, e sempre nos mantendo, ouvindo sua voz, escutando sua voz, em nossa era e em nossa dispensação. E assim, mesmo que a terra trema e os montes se transpassem ao coração da terra ou ao profundo do mar, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Isso está na Escritura. E recordem, não é somente ler e repetir sem tomar o sentido do que isso significa para nós, mas ter aí encarnado em nossas almas, sabendo que estamos vivendo em um tempo de dores de parto, onde
em qualquer território do planeta Terra, pode surgir uma tempestade, um maremoto ou um terremoto, ou uma guerra. Porque essas são as coisas que para o último dia estariam acontecendo como dores de parto para a terra dar à luz uma nova terra para o glorioso reino milenial. Há comentários de que pode ocorrer um terremoto nesses dias, mas no mundo inteiro e em todas as nações está essa possibilidade todos os dias. Assim que todos os dias há a possibilidade de que ocorra um terremoto em qualquer país, em qualquer nação. E se Cristo disse que assim estaria o planeta Terra e a humanidade estaria com o temor das coisas que viriam, os escolhidos não podem estar com medo, não podem estar com temor, mas tranquilos, servindo a Cristo e trabalhando em sua obra todos os dias da sua vida. Vejam, quando ocorrer o terremoto grande, será para a bênção dos santos que dormem e para a nossa bênção, porque seremos transformados. Assim que não temos por que temer, mas o melhor estar cada dia mais agarrados do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porquanto há rumores de que pode surgir um terremoto para estes dias, para esta semana que vem, foi? Que disseram? Disso eu digo, nem sim nem não. Ou diria, pode ser que sim, ou pode ser que não, porque todos os dias, Porto Rico e todas as nações estão expostos a um terremoto. E todos os dias, ou quase todos os dias, ou todos os dias, há tremores de terra em todos os países. Porque a terra está bem nervosa, está tremendo. Como a mulher que vai dar à luz, a qual nesses dias, com as dores de parto, na etapa final, está muito preocupada e está muito temerosa e muito trêmula e está com dores assim de parto. Assim está o planeta Terra. E nós, com temor e tremor, servimos a Cristo com amor divino, com temor divino, com temor a Deus, escutando sua voz, sua palavra correspondente a este tempo final. Conscientes de que todas as profecias correspondentes a este tempo final têm que ser cumpridas. Que as bênçãos de Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E que em breve se complete o número dos escolhidos de Deus e os mortos em Cristo ressuscitem e nós, os que vivemos, sejamos transformados. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Agora vejam vocês. Quantos querem que os mortos em Cristo ressuscitem e que nós que vivemos sejamos transformados? Todos queremos. Pois para isso, diz o reverendo William Branham, que haverá um terremoto. Assim que não podemos ter medo dos terremotos, nem dos maremotos, mas o melhor, temos que nos cuidar no que pudermos,
se soubermos que vai vir um maremoto, pois tratamos de não estar vivendo diante de uma praia, diante do mar. Porque com um terremoto, se ocorrer quando as pessoas estão dormindo, não há forma de escapar dele. A pessoa tem que se cuidar no que possa se cuidar, mas se não lhe preocupa que o maremoto leve, porque sabe que vai ao paraíso e regressará no corpo novo, pois também não tem nenhum problema se vive frente ao mar. Isso já é um assunto da pessoa. Mas se quer evitar ter esse tipo de problema, ele e sua família, e seguir em frente trabalhando na obra de Cristo, pois então faz o que ele sabe que deve fazer para evitar esse tipo de problemas. Bom, que Deus nos cuide, que Deus nos ajude e cuide sempre da Ilha do Cordeiro. A ilha na qual, no escudo, Deus representou os 7 selos do livro do Apocalipse. E vejam vocês, os escudos, diz a Bíblia que os escudos são de quem? Do Senhor. Os escudos das nações, vejam vocês, são de Deus e se refletem nos escudos coisas que Deus fará nessas nações. E agora vejam, como na ilha do Cordeiro, a voz dos 7 trovões nos revela o mistério do 7º selo. A voz dos 7 trovões nos revela todas estas coisas correspondentes a este tempo final. E o Cordeiro, vejam vocês, está sobre o livro dos 7 selos. E tudo isso está representando a obra de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que Ele estará realizando na ilha de Porto Rico para benefício de toda a América Latina e Caribe e demais nações que recebam as bênçãos que Cristo nos dá aqui na ilha do Cordeiro. A ilha do Cordeiro inocente. A ilha do inocente. Que Deus seja com todos vocês e que Deus olhe a ilha de Porto Rico e seus habitantes. E, assim como ele disse, que se em Sodoma encontrasse 50 justos, não destruiria Sodoma. Ou se encontrasse 45, 40, 30, 20 ou 10, não destruiria Sodoma. Que olhe a ilha de Porto Rico e veja que aqui há mais de 10 justos justificados, porque foram lavados com o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nos cuide de todo perigo, mesmo que anunciem perigos sobre a ilha de Porto Rico, que nos ajude e nos livre de todo perigo. E nos cuide assim do mal.
Mas quando chegar o momento da ressurreição, pois não se pode evitar esse terremoto, porque com esse terremoto ressuscitam os mortos em Cristo. Assim que deixamos nas mãos de Cristo todas essas coisas, mas pedimos misericórdia para a ilha de Porto Rico e seus habitantes. Amamos de todo o coração nossa ilha e todos os seus habitantes. E queremos que Deus estenda sua mão de misericórdia para todo Porto Rico e seus habitantes. A Bíblia, já vimos que nos fala de todas essas coisas que hão de acontecer, mas quanto a tempo, ou seja, dia, hora, semana, ano e mês e ano, não está estabelecido, portanto, deixamos isso quietinho. E o que fazemos é nos cuidamos em tudo que pudermos nos cuidar e pedimos que nos ajude, pedimos a Cristo que nos ajude e que nos cuide de todo perigo, mas sem medo das coisas que possam acontecer, sabendo que garantimos nossa vida para toda a eternidade, crendo em Cristo como nosso Salvador, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo e assim recebendo o novo nascimento e recebendo assim o corpo teofânico da sexta dimensão. E depois, para o último dia, receberemos o corpo glorificado, eterno e imortal, assim que temos um seguro de vida eterna. Assim que não há nenhum problema. Se nosso corpo físico morrer, não há nenhum problema. E se continuamos vivendo sempre aqui neste corpo até que sejamos transformados, também não há problemas. Ele nos ajudará em nossa vida terrena em todo momento. Bom, nós não atiramos em nenhuma pessoa pelo que diga ou faça. Muitas pessoas querem ajudar os demais e quando pensam ou têm algum sonho ou alguma visão e vem um perigo para algum lugar, pois tentam ajudar as demais pessoas. Algumas vezes o fazem bem e outras vezes não sabem fazê-lo bem. Mas a intenção é boa, quase sempre, mesmo que a forma de fazê-lo não seja a melhor forma. E algumas vezes também se colocam na posição ministerial que não é a deles. E então tem problemas. E se não se cumpre o que eles disseram, então tem um problema maior. E então já são um problema para seu grupo e são um problema onde quer que se encontrem. Assim que todas as coisas, pois, é preciso fazê-las corretamente, conforme ao programa de Deus para que seja de bênção. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e os ajude
em todo momento, em todos os dias da sua vida. Deixe conosco novamente nosso amigo e irmão Félix Caro para continuar. E muito obrigado pela colaboração para o que vai ser colocar do principal da hipoteca da nova propriedade. Todos fazemos de todo coração. E queremos fazer mais a cada dia para Cristo, que nos ama e se deu por todos nós. Bom, que Deus os abençoe e os guarde conosco novamente, nosso amigo e irmão Félix Caro.